Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, onde nós faremos a leitura dos versos 36 a 53. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versos 36 a 53. Há 2 semanas nós fizemos a exposição do capítulo 23, do verso 33 ao 43, onde nós vimos a crucificação de Jesus. Na semana passada, no domingo passado, que foi o domingo de Páscoa, nós expusemos o começo do capítulo 24, do verso 1 ao 12, que foi o relato das mulheres indo ao sepulcro para se encontrarem com o corpo morto de Jesus, mas que havia ressuscitado. E no domingo à noite nós vimos a história dos discípulos no caminho de Emaús. E hoje, com a graça de Deus, nós vamos concluir o capítulo 24 de Lucas, fazendo a leitura do verso 36 ao 53. Ouçam com atenção a leitura da palavra do Senhor, que é inerrante e infalível, e nos diz assim: Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: Por que estáis perturbados e por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhes disse: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no 3º dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, Pai querido, nós te agradecemos, ó Pai, porque podemos ler a Tua palavra. E agora pedimos, Pai, que assim como um solo bom, um solo fofo, nós recebamos a Tua palavra e ela cresça, frutifique para a glória do Teu nome, ó Pai. Que sejamos prontos para ouvir o que a Tua palavra tem a nos dizer, que sejamos por ela confortados e também confrontados, para que assim vivamos de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Crianças, ou criança presente nesta noite, o desenho que você vai fazer hoje é o seguinte: você vai fazer 3 pessoas. A primeira pessoa que você vai desenhar vai ser um sacerdote. Você pode pensar talvez em Arão, o irmão de Moisés. A segunda pessoa que você vai desenhar vai ser um profeta, talvez o profeta Isaías, o profeta Jeremias, algum dos profetas. E depois você vai desenhar um rei, o rei Davi, com sua coroa, com seu cetro, com grande glória. Então são 3 personagens que você vai desenhar com base no sermão desta noite: um sacerdote, um profeta e um rei. Bom, irmãos, nós temos aqui diante de nós, neste texto, o relato da exaltação do Cristo ressurreto. Nós vimos ao longo dos últimos sermões que após a morte de Cristo Jesus, Lucas narra com grande ênfase a realidade da ressurreição e da exaltação de Cristo Jesus. Nos versos de 1 a 12 nós vimos que a ressurreição de Cristo deveria levar os discípulos, especialmente aquelas mulheres, a uma nova forma de viver e uma nova forma de ver a realidade. Em um primeiro momento elas estavam incrédulas, por essa razão elas foram ao sepulcro para honrar o corpo morto de Jesus, mas depois os anjos dizem para elas: Cristo ressuscitou, Cristo não está morto. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? E então elas se lembraram do que o próprio Cristo havia dito a elas, e logo foram correndo para anunciar isso aos discípulos. Nós vimos também que logo depois, o próprio Cristo Jesus ressurreto
em carne, aparece diante de 2 discípulos que estavam indo ao caminho de Emaús, que estavam muito tristes pelos acontecimentos da morte de Jesus, e enquanto eles estavam indo neste caminho, o próprio Cristo aparece para eles e mostra: olha, aquilo que as Escrituras falavam sobre mim precisava se cumprir. E eles então convidam Jesus, sem o identificá-lo, para jantar com ele naquele momento, e quando Jesus parte o pão, então eles reconhecem: esse de fato é Jesus. E Cristo logo desaparece, e eles, tão animados, vão até os discípulos para contar o que havia acontecido. E aí nós entramos nesse texto. Enquanto os discípulos ainda estavam falando, o próprio Cristo chega e diz: paz seja convosco. A importância do capítulo 24 de Lucas, meus irmãos, é tão grande porque ela conta para nós a exaltação do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos pensar na obra do nosso Senhor Jesus Cristo se não considerarmos a realidade da sua exaltação. É bem verdade, Cristo veio a este mundo e foi humilhado, ao assumir uma carne enferma, sujeita a doenças, sujeita à morte. Ele também foi rejeitado pelo seu povo, sofreu os mais diversos sofrimentos, especialmente o sofrimento na cruz, e foi sepultado. Ficou naquela sepultura até que no 3º dia ele ressuscitou. Mas a ressurreição de Cristo marca um novo momento, um novo estado em Cristo Jesus. Cristo, que antes estava humilhado, agora foi exaltado pela sua ressurreição, e Lucas nos deixa claro a importância desses acontecimentos, tanto da ressurreição de Cristo, quanto a sua ascensão. E para o evangelista, essas verdades são tão importantes que elas devem impactar a vida do povo de Deus. Não só dos discípulos, mas nós que hoje lemos, precisamos ser impactados pela exaltação do nosso Senhor Jesus Cristo. Por essa razão, irmãos, o tema do sermão nesta noite é a paz trazida pelo Cristo exaltado. A paz trazida pelo Cristo exaltado. Mas como é que o Cristo exaltado traz paz para o seu povo? Como o Cristo exaltado traz paz para você hoje, nesta noite? Como é que Cristo te traz paz? Em primeiro lugar, trazendo a certeza da sua vitória. Cristo traz paz ao seu povo ao trazer ao seu povo a certeza de que ele venceu. Ele é o Cordeiro vencedor que venceu a morte e por isso está exaltado. Nós vemos isso dos versos 36 a 43. O texto começa dizendo que falavam ainda estas coisas aqueles discípulos quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Qual a razão pela qual Cristo aparece aos discípulos neste momento, enquanto eles ainda estavam conversando? O texto que Lucas nos traz aqui é imediatamente ligado com aquilo que vem antes. É como se a aparição de Cristo neste momento estivesse dizendo: tudo isso que os discípulos estão falando é verdade. Eles estão certos, eu ressuscitei e vim aqui eu mesmo em carne para testar essa realidade a vocês. Tudo aquilo que os discípulos de Emaús disseram é verdade. Cristo está vivo e ele atesta a veracidade dessas coisas ao chegar até eles e dizer: paz seja convosco. E por que ele diz: paz seja convosco? A paz, irmãos, era uma saudação muito comum entre os judeus. Eles saudavam uns aos outros com a paz. Mas a paz trazida por Cristo Jesus é uma paz muito mais plena. Quando nós vemos os evangelhos, por exemplo, lá em Lucas capítulo 7, verso 50, ele diz à pessoa que ele curou: a tua fé te salvou, vai-te em paz. O próprio Lucas, quando escreve o livro de Atos, diz que o evangelho que os discípulos pregavam era um evangelho de paz, um evangelho que anuncia a paz. João, quando escreve, diz que Jesus afirmou aos seus discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos, especialmente na forma como Lucas escreve o seu evangelho. Lucas, irmãos, é talvez um dos evangelistas, um dos escritores mais perspicazes e capacitados do Novo Testamento. Lucas era um grande conhecedor dos gêneros literários da sua época, e ele escreve o seu evangelho de uma forma que todas as coisas estão conectadas. Se nós percebermos, tanto o capítulo 1 e 2 do evangelho de Lucas, quanto o capítulo 24, trazem para nós grandes paralelos. E o primeiro paralelo que a gente vê é logo aqui, porque Jesus diz: paz seja convosco. E aí quando nós vamos lá no capítulo 2, verso 14, o que os anjos disseram àqueles pastores? Paz na terra entre os homens, a quem ele quer ver. A vinda de Cristo Jesus como um menino, ao se encarnar naquele momento, trouxe a paz para todos aqueles que o estavam esperando. Cristo verdadeiramente trouxe a paz. Não a paz que os homens esperam, mas a verdadeira paz com Deus. E agora, quando Jesus aparece ressurreto aos discípulos, ele reafirma: paz seja convosco. A minha obra veio para trazer paz verdadeira aos homens. O objetivo de Cristo nesse momento era trazer conforto para aqueles que estavam, como nós vamos ver, atemorizados. Estavam surpresos.
Estavam provavelmente tristes pela morte de Jesus, mas Jesus vem para confortá-los. Algo que nós vemos também acontecer muito no Antigo Testamento. Nós vemos diversas ocasiões em que anjos do Senhor aparecem aos seus servos. Os servos de Deus ficam então atemorizados, e aí o anjo diz: não temas, não se atemorize, paz seja contigo. É isso que acontece, por exemplo, em Juízes capítulo 6, quando o anjo do Senhor se encontra com Gideão. E Cristo faz a mesma coisa aqui. Ele chega àqueles homens atemorizados e diz: paz seja convosco. A razão disso, irmãos, é que Cristo traz a paz que nenhum homem pode dar. Cristo Jesus nos traz paz com Deus em primeiro lugar. Nós que antes éramos inimigos de Deus, recebemos a paz ao termos nossos pecados pagos e perdoados. A ira de Deus não está mais sobre nós, a nossa culpa não mais nos condena, mas Cristo nos traz a verdadeira paz, nos pacifica com Deus. Mas apesar da saudação de Jesus, nós vemos no verso 37 que os discípulos estavam surpresos, estavam atemorizados, e eles acreditavam que estavam vendo um espírito diante deles. Mas Jesus lhes pergunta: por que estáis perturbados? Por que sobem dúvidas ao vosso coração? A aparição gloriosa do Cristo ressurreto traz àqueles discípulos perturbação, traz temor. Da mesma forma como as mulheres haviam ficado atemorizadas com a presença dos anjos, ou os próprios discípulos no caminho de Emaús, que estavam incrédulos, eles agora estão surpresos com a vinda de Cristo e ainda com o coração cheio de dúvidas quanto à identidade de Jesus. Da mesma forma como Zacarias, no capítulo 1 de Lucas. Zacarias que enxerga a aparição daquele anjo e logo fica atemorizado e perturbado. Mas qual é a razão que levou os discípulos a ficarem atemorizados aqui? Eles pensavam estar vendo um espírito, ou seja, uma pessoa descorporizada, fora do seu corpo. Eles não criam que aquele de fato fosse Jesus ressurreto em carne, mas que fosse simplesmente um espírito que apareceu diante deles. E por isso Jesus pergunta: por que vocês estão alarmados quanto à ressurreição? Vocês não lembram das coisas que foram ditas no Antigo Testamento? Como, por exemplo, o Salmo 16, que Deus não deixaria o seu santo ver a corrupção? Cristo estava ali presente em carne. Ele havia comido com os discípulos em Emaús. Os discípulos haviam testificado disso, mas eles ainda não haviam entendido a natureza da ressurreição. Por isso, o verso 38 ecoa aquilo que nós já vimos no verso 25. Eles estavam tardos de coração para crer tudo aquilo que havia sido dito. Por essa razão, no verso 39, Jesus diz: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Jesus queria deixar claro para aqueles homens: a ressurreição não era metafórica. Não era simplesmente um espírito que havia voltado, era o verdadeiro Cristo Jesus em carne, e por isso ele traz tanta ênfase. Sou eu mesmo. Não é outro, sou eu, Jesus Cristo. Vejam as minhas mãos, vejam os meus pés. Vejam não apenas que eu tenho ossos, tenho carne, mas as próprias marcas que estão nas minhas mãos, como o evangelista João vai enfatizar. Jesus ainda carregava as marcas da sua morte e queria mostrar a eles: sou eu mesmo, eu que estava morto na sexta-feira, agora estou vivo em carne e osso. Um espírito não tem carne nem ossos, mas eu tenho, sou o verdadeiro homem ressurreto diante de vós. E por que era necessário que ele deixasse isso tão claro aos discípulos? Nós sabemos que a nossa fé, irmãos, é baseada não naquilo que nós vemos. A nossa fé é baseada naquilo que nós esperamos, como o autor aos Hebreus nos diz. Mas para os discípulos era necessário que isso acontecesse. Os discípulos seriam testemunhas fiéis e eles precisavam ter visto aquelas coisas para atestar: de fato, Cristo Jesus ressuscitou. Eu vi isso com os meus olhos, eu toquei nessas coisas, e é justamente isso que o apóstolo João fala na sua primeira carta. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Todos aqueles homens haviam testificado da verdadeira ressurreição de Cristo Jesus. E é por causa deles terem visto com seus próprios olhos, contemplado o Cristo ressurreto, tocado em suas mãos, nos seus pés, é que eles poderiam dizer: de fato, Cristo está ressurreto. Estamos testificando que todas essas coisas são verdades. Por isso que depois Jesus vai falar que eles são testemunhas dessas coisas. Os discípulos precisavam ter a plena certeza de todas essas coisas. Isso também seria importante, irmãos, porque muitos anos depois surgiria dentro da igreja uma controvérsia quanto à humanidade e à materialidade de Cristo. Muitas pessoas na história negaram que Cristo fosse verdadeiro homem.
Muitas pessoas disseram que, na verdade, ele apenas se parecia com um homem. Essa é a crença docética. Cristo apenas se parece um homem. Mas os discípulos deixam claro, não, ele é verdadeiro homem. Ele tem carne, tem ossos, nós o tocamos, ele é verdadeiro homem. E por que isso é importante, irmãos? Se Cristo não houvesse tomado a nossa natureza como nós, ele não poderia nos salvar. Apenas aquilo que ele assumiu na sua encarnação pode ser redimido. E é por isso que nós podemos ter a certeza da nossa salvação. Porque Cristo, sendo verdadeiro Deus, se tornou homem como nós. E morreu e ressuscitou com um verdadeiro corpo, um corpo agora glorificado. Não mais um corpo sujeito à morte e à corrupção, como nós hoje ainda temos. Mas um corpo agora glorificado. Um corpo que não sofre mais os efeitos do pecado. Um corpo que nos faz olhar para o corpo que nós também teremos na sua segunda vinda. É isso que nos dá esperança, irmãos. Sabemos que o mesmo corpo de Cristo Jesus glorificado, ainda que fosse essencialmente o mesmo corpo que estava na sepultura, agora é um corpo glorificado. Um corpo que não pode mais pecar. Um corpo que não pode mais sofrer com a corrupção do pecado, que não pode mais morrer. Nós teremos um corpo glorificado como o corpo de Cristo Jesus. Mas o texto continua no verso 41. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. O texto começa dizendo que, por não acreditarem eles ainda, Jesus então disse que ele deveria comer com eles. Mas o que será que Lucas quer nos dizer com essa expressão? Será que eles de fato ainda estavam duvidando, como eles estavam antes de terem tocado em Jesus? Na verdade, o que Lucas parece estar fazendo aqui é usar um recurso literário, uma força de expressão, para dizer que eles estavam extremamente admirados com a presença de Jesus. Eles não esperavam a presença de Jesus, mas parece que já havia um princípio de fé no seu coração, porque eles são tomados de alegria. É como se eles pensassem, olha, é muito bom para ser verdade, Cristo está diante de nós. Tanto é, irmãos, que o verbo utilizado por Lucas aqui, o verbo admirados, sempre no seu evangelho, assume essa ideia de pessoas que estão admiradas a ponto de compreenderem e assumirem essas coisas como verdade. Por exemplo, esse verbo aparece lá no capítulo 2, verso 18, quando os pastores contam sobre o nascimento de Jesus. E o texto diz que todos aqueles que ouviam ficavam admirados, ficavam maravilhados com aquilo que os pastores contavam. E ao longo de todo o ministério de Jesus, nós vemos esse verbo sendo utilizado. As pessoas falavam, olha, estamos maravilhados porque ele ensina como quem tem autoridade. Porque ele manda e o mar o obedece, os ventos o obedecem. E os discípulos aqui são tomados por essa alegria e esse maravilhamento. Mas Jesus quer deixar ainda mais claro que ele era o Cristo ressurreto. Ele dá a prova final da sua ressurreição pedindo que eles os deem um pedaço de peixe assado. Lá no começo do capítulo, na verdade, quando ele está comendo com os discípulos de Emaús, o texto diz que ele pega pedaços de pão. Aqui ele come um peixe assado. O que é que Jesus está fazendo aqui ao utilizar essas expressões? Em primeiro lugar, irmãos, apesar de utilizar a comida naquele momento para enfatizar que ele de fato era um corpo verdadeiro, comer não seria suficiente para convencer os discípulos de que ele estava ressuscitado com um corpo material. Se os irmãos verem, por exemplo, Gênesis capítulo 19, verso 3, os irmãos observarão que o anjo do Senhor, quando aparece a Ló em Sodoma e Gomorra, eles também assumem uma forma corpórea e comem. Mas os anjos não são propriamente ditos materiais como Cristo o era. Só que Cristo não demonstra sua materialidade meramente comendo com eles. Ele já havia mostrado que ele era verdadeiro homem, mostrando suas mãos e seus pés. Mas quando ele come aqui um pedaço de peixe, e quando ele come um pedaço de pão, no verso de número 30, o que ele está querendo fazer é lembrar os seus discípulos de um outro acontecimento que foi narrado lá em Lucas, capítulo 9. O que aconteceu em Lucas, capítulo 9? Cristo multiplicou pães e peixes. E ao pegar fragmentos de peixe, neste momento, um pedaço de peixe, como é trazido aqui, e ao ter comido pão com seus discípulos em Emaús, é como se ele estivesse querendo dizer, o mesmo Cristo que multiplicou pães e peixes naquele momento é o Cristo que está ressurreto aqui. O Cristo que é verdadeiro homem, mas também é o enviado do Senhor, o Filho de Deus, que cumpriu a sua obra como mediador do seu povo. Então aqueles discípulos se lembrariam, de fato, esse é o Cristo Jesus. Não é um impostor. Seu corpo não foi simplesmente trocado. Eles então se lembrariam de tudo aquilo que o Messias disse e falou, ou melhor, disse e fez. Cristo Jesus de fato havia ressuscitado, com o corpo glorificado. E ele faz questão de dar todas as provas para que eles creiam, mostrando que a fé cristã não é uma fé baseada simplesmente em questões subjetivas,
Uma fé baseada naquilo que nós sentimos ou pensamos que devemos crer. É uma religião baseada na verdade objetiva. Foi isso que Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele mesmo disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Para nós cristãos não há múltiplas verdades contraditórias entre si. Há uma única e verdadeira verdade, que é a pessoa de Cristo Jesus. E ele faz questão de mostrar: a religião em que vocês creem, a fé que vocês recebem é uma fé baseada na verdade, testificada pelos apóstolos, visto por centenas de pessoas. Não é uma mera conjectura, não são apenas coisas prováveis, ou talvez que dependem da opinião daqueles que recebem. Não, é uma fé verdadeira, baseada na objetividade da revelação de Cristo Jesus. Ele mostrou: toquem, vejam vocês mesmos, é verdade. Não duvidem. Então, como é que o Cristo exaltado traz paz para o seu povo? Como é que você hoje pode ter paz no Cristo exaltado? Como é que Cristo traz paz para você? Em primeiro lugar, trazendo a certeza da sua vitória. Ele venceu. A morte não o deteve. E ele fez questão de deixar claro que ele venceu. Deu todas as provas necessárias para nos dar a garantia de que o nosso Salvador venceu. Ele é o Cristo vencedor. Mas como o Cristo exaltado pode trazer paz? Em primeiro lugar, trazendo a certeza da vitória. Mas em segundo lugar, abrindo o seu entendimento. Observe a continuidade do texto no verso 44. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Vejam que ele já havia feito algo parecido ao conversar com os discípulos no caminho de Emaús. O que ele fez? Ele expôs as Escrituras. As Escrituras haviam dito: era necessário que ele padecesse, mas ressuscitasse ao terceiro dia. Mas aqui ele usa outra expressão. Ele diz que a lei de Moisés, os profetas e os salmos testificavam a respeito dele. E por que ele usa essas três expressões? Quando nós observamos, irmãos, a forma como Jesus inicia o seu ministério, lá em Lucas capítulo 4, a primeira coisa que ele faz é pegar um rolo na sinagoga, abrir no profeta Isaías e dizer: está se cumprindo as palavras que foram aqui ditas. Então Cristo começa o seu ministério expondo as Escrituras. E agora ele termina fazendo a mesma coisa, e ele utiliza as expressões Moisés, os profetas e os salmos para falar que todas as Escrituras falam dele. A Bíblia hebraica, irmãos, era dividida em três grandes blocos. O primeiro bloco era o bloco daqueles livros escritos por Moisés, que nós conhecemos como Pentateuco. Os judeus o chamavam de Torá: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O segundo bloco da Bíblia do Antigo Testamento dos judeus era chamado dos livros proféticos. Incluía tanto os profetas anteriores, como o livro de Samuel, o livro de Reis, como também os profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e assim por diante. E por fim sobrava um terceiro grupo, que era o grupo dos escritos. Esse grupo dos escritos incluía livros como Provérbios, Cântico dos Cânticos, Salmos. Eram os três grandes blocos da Bíblia hebraica, que eles chamavam de o Tanar. E Cristo Jesus, quando utiliza essa expressão, lei de Moisés, profetas e salmos, Cristo tinha ciência desses três grandes grupos da escritura do Antigo Testamento. Ele utiliza aqui o termo salmos para abranger todos os escritos. Então é como se ele dissesse: todo o Pentateuco fala sobre mim, todos os profetas falam sobre mim, todos os escritos falam sobre mim. Toda a escritura é a respeito do meu ministério. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Inclusive foi por isso que eu pedi para o Davi fazer 3 desenhos. Um desenho de um sacerdote, que de forma geral é aquilo que nós vemos nos livros escritos por Moisés, Levítico, Números, Deuteronômio. Que ele desenhasse um profeta, representando grandes profetas como Isaías, Jeremias e assim por diante. E desenhasse o rei Davi conhecido por escrever muitos dos salmos. Esses três grandes blocos falam a respeito de Cristo Jesus. E aí o próprio Jesus continua dizendo que, ou melhor, Lucas nos diz que então Cristo lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Da mesma forma como aqueles discípulos do caminho de Emaús tiveram seus olhos abertos após a pregação, eles também o têm. E Jesus lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Até aqui a gente já tinha visto. De fato, as Escrituras dizem que ele havia de padecer. De fato, as Escrituras dizem que ele deveria ressuscitar entre os mortos. Mas Jesus acrescenta algumas informações aqui que ele não havia dito lá aos discípulos em Emaús.
e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados. E a todas as nações, começando em Jerusalém. Não é apenas a morte de Cristo que foi profetizada, como por exemplo em Isaías 53. Não é apenas a ressurreição e exaltação de Cristo que foi profetizada, por exemplo, no Salmo 16. Cristo disse que a própria pregação do arrependimento em seu nome para todas as nações havia sido profetizada no Antigo Testamento. Já era o intento de Deus no Antigo Testamento abençoar todas as famílias da terra. Lembre-se, por exemplo, do que Deus diz a Abraão, de que na sua descendência todas as famílias da terra seriam abençoadas. Ou de salmos que conclamam todas as nações a virem adorar a Jesus em Jerusalém, ungido do Senhor. Ou os próprios profetas, Isaías capítulo 2, que haveria o dia em que a Sião exaltada traria gente de todos os cantos do mundo, e eles aprenderiam da lei do Senhor. A própria pregação do Evangelho pelos discípulos é anunciada no Antigo Testamento. E Cristo afirma, de fato, se cumpriria isso. Como? Seria pregado o arrependimento em seu nome para a remissão de pecados. Aqueles gentios que estavam perdidos em seus delitos e pecados, que eram ignorantes quanto a tudo aquilo que se chama Deus, receberiam a oferta do perdão. Haveria perdão no nome de Cristo Jesus, e é justamente isso que os discípulos pregam, como nós vemos em Atos. O próprio Sinédrio pergunta, no nome de quem vocês estão fazendo tudo isso? Eles dizem, no nome do Messias que vocês mataram. Mas se vocês se arrependerem, crerem nesse Messias, Ele está disposto a oferecer-lhes perdão. E fazer vocês também parte dessa promessa. Que promessa? Versos 48 e 49. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Os discípulos só poderiam testificar desse evangelho, uma vez recebendo a promessa do Pai. Aquela promessa que havia sido feita, por exemplo, pelo profeta Joel, no seu capítulo 2, de que toda a carne seria alvo da habitação do Espírito Santo. Ou Isaías mesmo havia dito que haveria uma nova aliança feita com os pais, com os filhos, com todos aqueles que recebessem a habitação do próprio Deus. O profeta Ezequiel, de que água pura seria aspergida sobre eles, eles seriam purificados dos seus pecados. Isso se cumpriu, irmãos. O que Lucas está fazendo aqui é antecipando aquilo que nós leríamos no próprio livro de Atos. O Espírito Santo descendo para habitar com o seu povo e capacitá-lo a testificar dessas coisas. E mais uma vez, Lucas nos remete ao começo do seu evangelho. Lá no começo do seu evangelho nós temos pessoas esperando alguma coisa. Nós temos Simeão, Ana, Zacarias, Isabel, Maria. Todos eles, o texto nos diz que aguardavam a redenção de Israel. Mas agora são os discípulos que terão que aguardar. E o que eles aguardam? Aguardam a promessa do Pai. Por isso eles deveriam permanecer na cidade. E o que o Lucas faz aqui é nos preparar para aquilo que seria narrado no livro de Atos. Lembrem-se, irmãos, o livro de Atos é o segundo volume dessa primeira obra. Ele começa narrando o que Cristo começou a ensinar e a fazer no Evangelho, mas ele diz, Cristo continuou ensinando e fazendo muitas coisas por meio da sua igreja. Por isso, se nós queremos entender a mensagem que Lucas quer nos passar, nós precisamos estudar os dois livros conjuntamente, Lucas e Atos, para então entendermos aquilo que ele quer nos ensinar sobre a obra de Cristo Jesus. Mas a ênfase que está sendo dada aqui, que Lucas nos prepara para entender, é que quem aplica a obra de Cristo Jesus sobre nós é o Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá a garantia de todas essas coisas. Por que é que nós somos participantes da obra de Cristo? Porque o Espírito as aplica em nós. Mas ele não simplesmente aplica em nós de forma externa, o próprio Espírito habita em nós. As Escrituras dizem que ele é o penhor da nossa herança. Ou seja, ele garante que ainda há algo futuro a ser realizado. E até que esse algo futuro seja realizado, ele habita em nós para nos dar essa certeza. Tudo aquilo que o Cristo exaltado conquistou, nos é dado pelo Espírito Santo que habita em nós. E a primeira coisa que ele faz é abrir o nosso entendimento. Nos fazer receber as promessas e verdades que nos são dadas nas Escrituras Sagradas. Como então o Cristo exaltado traz paz ao seu povo? Como o Cristo exaltado traz paz para você? Em segundo lugar, abrindo o seu entendimento. Abrindo o seu entendimento. Mas em terceiro e último lugar, o Cristo exaltado traz paz para você, abençoando do mais alto céu. Abençoando do mais alto céu. Observem o que dizem os versos 50 a 53. Começando no verso 50. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Lucas passa a narrar agora, irmãos, a ascensão de Cristo Jesus. E Lucas narra aqui de forma muito breve, muito sucinta,
Tanto é que quando nós vamos lá para o livro de Atos, que ele também escreve, ele gasta muito mais tempo falando sobre a ascensão de Cristo Jesus. Na verdade, ele diz que logo depois que Jesus se encontra com os seus discípulos no domingo da Páscoa, ele passa ainda 40 dias ensinando as coisas concernentes ao reino de Deus. Só que apesar desses 40 dias serem narrados no livro de Atos, Lucas aqui não tem o propósito de narrar cronologicamente. Ele quer mostrar outra coisa para nós. Tanto é que do verso 49 e 50, a gente tem esse intervalo temporal, mas ele fala rapidamente. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. A ênfase que Lucas quer dar aqui é no que os discípulos fizeram diante da exaltação e da ascensão de Cristo Jesus. O que os discípulos fizeram? É isso que nós vamos observar nestes versículos. Mas antes de observarmos a reação dos discípulos, o que Jesus faz com aqueles discípulos é erguer as mãos sobre eles e os abençoar. Vejam que Cristo já havia mostrado um aspecto do seu ofício ao, como profeta, ensinar as escrituras para eles. Mas agora, como sacerdote, ele ergue as suas mãos e os abençoa. Essa era a função dos sacerdotes no Antigo Testamento. Vejam, por exemplo, Levítico capítulo 9. Arão levantou as mãos para o povo e os abençoou. E desceu, havendo feito a oferta pelo pecado e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação e, saindo, abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Era função dos sacerdotes abençoar o povo com essa forma simbólica de elevação de mãos. E a mesma coisa acontece tanto na conclusão do livro de Gênesis, com Abraão antes de morrer, quanto em Deuteronômio, antes de Moisés morrer. E agora o próprio Cristo Jesus, antes de subir aos céus e se despedir dos seus discípulos, faz a mesma coisa que Abraão e Moisés fizeram. Os abençoa para capacitá-los a continuarem a sua obra. Cristo, irmãos, é o nosso grande e supremo sacerdote. É aquele que não apenas ofereceu um sacrifício para nos salvar, mas ele mesmo continua nos abençoando e intercedendo por nós. Nós não podemos pensar que o ofício sacerdotal de Cristo se encerra na sua primeira vinda, como se ele tivesse entregue seu corpo como sacrifício e tivesse terminado por aí o seu ofício. Pelo contrário, a ascensão garante que ele continua exercendo o papel de sacerdote, abençoando o seu povo, intercedendo pelo seu povo. Cristo aqui se mostra um sacerdote que abençoa os seus discípulos. Então aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para os céus. E agora Lucas nos mostra que ocorre algo sobrenatural. Aquele homem glorioso que estava os abençoando com um corpo glorificado, verdadeiramente material, começa a subir aos céus, se despede deles. E muitas vezes, irmãos, nós não entendemos a importância da ascensão de Cristo. Nós dizemos, Cristo de fato ressuscitou, ou Cristo morreu, enfatizamos essas duas realidades. Mas quantas vezes nós meditamos na ascensão de Cristo Jesus? Mas para Lucas a ascensão é importante, irmãos. A partir do capítulo 9, Lucas nos diz que tudo aquilo que Jesus faz é visando a sua ascensão. Observem o que diz Lucas capítulo 9, verso 51. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. No capítulo 9, Jesus diz: chegou a hora de eu subir aos céus. Chegou a hora de eu voltar ao meu Pai. Por isso, tudo que é narrado a partir do capítulo 9 do Evangelho até o capítulo 24 é tendo em vista a ascensão de Cristo Jesus. Por quê? Porque na ascensão de Cristo, ele volta para de onde ele havia vindo e recebe a glória que ele tinha antes com seu Pai. Tanto é que quando nós vemos a oração sacerdotal de Jesus em João capítulo 17, o que ele pede ao Pai? Senhor, me dá a glória que eu tinha contigo antes que eu viesse. Ele cumpre sua função, cumpre seu ofício como mediador na sua primeira vinda, e esse ofício é então completado, é coroado com a sua ascensão, quando ele volta para os céus, volta à direita de Deus e se assenta para reinar sobre tudo e sobre todos. E é pelo fato de Cristo estar à direita de Deus que nós podemos ter a certeza de que tudo que ele conquistou nos é aplicado. Certamente, irmãos, aqueles discípulos queriam que Jesus continuasse com eles. Eles ficaram talvez tristes pela ascensão de Cristo Jesus. Mas se era bom estar com Cristo, melhor ainda era que Cristo subisse e completasse a sua exaltação. Porque se Cristo não subisse, ele mesmo diz, o Espírito não poderia vir. E nós então não seríamos habitados pelo Espírito de Deus. Mas é pelo fato de Cristo Jesus ter subido e garantido a promessa do Pai a nós, que nós temos a certeza de que nós fazemos parte do seu povo. De que ele habita em nós, de que ele aplica os seus méritos a nós, de que ele está à direita de Deus, governando a sua igreja.
Cristo não garante apenas um reino futuro, ele já está reinando à direita de Deus. Ele vê o que acontece com a sua igreja, ele vê o que acontece com o seu povo, vê o que acontece com você e está cuidando de todas as coisas, governando sobre tudo e sobre todos. É isso que a ascensão de Cristo nos ensina. Mas sendo ele então elevado para o céu, qual é a reação dos discípulos? Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. E estavam sempre no templo, louvando a Deus. Qual é o resultado da ascensão na vida dos discípulos? O que a ascensão fez com que os discípulos refletissem e fizessem? Eles são levados ao louvor. Da mesma forma como o apóstolo Paulo, ao escrever para os filipenses, diz que depois da humilhação de Cristo, ele foi exaltado sobremaneira e recebeu um nome que está acima de todo nome. E o resultado é que todos se dobrarão de joelhos diante deles, quer no céu, quer na terra, e todos confessarão que ele é o Cristo, o Senhor, para a glória de Deus Pai. A ascensão de Cristo Jesus enfatiza que ele é o Messias vencedor, que ele é o verdadeiro Deus, mas também o verdadeiro homem, que como mediador do seu povo cumpriu todo o seu ofício de humilhação, mas também no seu estado de exaltação, e ele está à direita de Deus, e por isso ele é digno de toda a adoração. Essa é a primeira vez, irmãos, que Lucas enfatiza o louvor como dirigido a Cristo Jesus. Até aqui, Lucas enfatiza para nós o seu aspecto humano, como que dizendo, a sua divindade estava oculta, como que sob um véu, na sua carne, na sua humilhação. Mas não devemos nos esquecer. Aquele homem de dores que sofreu, que foi humilhado, é verdadeiro Deus e digno de toda a adoração. E é por isso que, assim como o Evangelho de Lucas começa, com toda aquela narrativa do templo, Zacarias no templo orando, louvando ao Senhor, Cristo sendo apresentado no templo, o Evangelho termina com os discípulos também no templo. Eles estão no templo louvando a Deus, tomados de grande júbilo. Nos preparando também para Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, verso 46 diz que eles diariamente perseveravam unânimes no templo. Continuaram louvando a Deus naquele local. E é de lá que eles começaram a pregar o Evangelho, testificar para que o Evangelho alcançasse todas as nações. O que eles fazem em resposta à ascensão de Cristo? Eles louvam a Deus. E Lucas termina o seu evangelho dessa forma para mostrar que não é apenas a reação que os discípulos deveriam ter naquele momento, mas que nós, como seu povo hoje, também deveríamos reagir diante de todas essas verdades narradas por Lucas com louvor a Deus. E é interessante, irmãos, porque o mesmo verbo que é utilizado aqui no verso 53, que é traduzido por louvor, é o verbo que aparece no verso 50, quando Jesus os abençoou. Os irmãos que participaram do estudo sobre música vão se lembrar deste verbo. É o verbo que nós traduzimos, de alguma forma, como elogiar. É como se o verso 50 dissesse, Jesus os abençoou, os bendisse, e no verso 53, em resposta, eles bendizem a Deus. Primeiro Jesus faz algo, bendiz aqueles irmãos, abençoa os discípulos, e eles, em resposta, bendizem ao Senhor. O louvor é sempre uma resposta. Nós nunca louvamos a Deus a partir do nada. Nossa adoração não parte de nós. A nossa adoração parte de uma resposta sincera àquilo que Deus fez a nós. É apenas com a bênção do Senhor, que é garantida pela ascensão de Cristo. É apenas pela obra do Cristo humilhado e exaltado que nós podemos hoje nos reunir e louvar ao Senhor. Com a nossa vida, com os nossos lábios, com o nosso ser. O nosso louvor é uma resposta àquilo que Cristo nos fez. Por isso, irmãos, nossa vinda à igreja, nossa vida de louvor não pode ser baseada nas circunstâncias. Não podemos simplesmente pensar que nós vimos à igreja quando nós estamos tranquilos, quando tudo está bem, ou talvez quando nós precisamos de alguma coisa. Pelo contrário, nosso louvor é uma resposta àquilo que já foi feito a nós na obra objetiva de Cristo Jesus. Como então o Cristo exaltado traz paz ao seu povo? Em terceiro e último lugar, abençoando-o do mais alto céu. Concluindo, irmãos, nós vimos que a exaltação de Cristo é um tema muito importante para Lucas. Por isso ele enfatiza tanto a ressurreição de Cristo e a sua ascensão no capítulo de número 24. Ele quer nos mostrar que essas realidades são confessadas pela igreja, não apenas da boca para fora, mas elas mudam a forma como nós vemos todas as coisas. Enquanto eu estava estudando para esse sermão, irmãos, eu vi uma frase de um autor que nos leva a refletir sobre como nós lidamos com essas doutrinas. Ele diz, esse importante evento histórico da ascensão de Cristo é uma maravilhosa verdade que todos os cristãos confessam, mas que a maioria das pessoas raramente contempla. O que significa o fato de Jesus ter subido ao céu? Isso é apenas algo que nós dizemos quando recitamos o credo dos apóstolos?
Ou é algo que nós verdadeiramente entendemos com a nossa mente, acreditamos em nosso coração e celebramos com louvor? Será que nós entendemos que até mesmo as alegrias do domingo da Páscoa são superadas pelas glórias da ascensão? Quantas vezes nós refletimos isso? Enfatizamos tanto a realidade da ressurreição, que de fato é importante, nós celebramos, nós nos lembramos, mas e a ascensão de Cristo, que é a coroação, o ápice da vida e do ministério terreno de Cristo Jesus nessa terra? O momento que ele retorna para assumir a glória que ele tinha com o Pai e garantir que tudo aquilo que ele fez será aplicado em nossa vida. Tanto a ressurreição, irmãos, quanto a sua consequente ascensão são a consumação da obra que ele veio realizar como Filho de Deus. E é apenas porque Cristo subiu aos céus que nós podemos ter a certeza de que tudo o que ele fez na primeira vinda é aplicado a nós. Da mesma forma como tudo aquilo que ele fará na segunda vinda, de fato, acontecerá. Porque Cristo está à direita de Deus, governando todas as coisas. E ele concedeu ao povo de Deus a maior das bênçãos, o próprio Deus habitando em nós. A ascensão de Cristo garante que o Espírito Santo habita sobre nós e que nós também podemos receber a herança que nos foi garantida e testificar dessa herança aos outros, cumprindo aquilo que foi prometido e profetizado no Salmo de número 67. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. Faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Cristo continua abençoando o seu povo com a sua paz. E ele faz isso por meio do Espírito que nos é outorgado. Por isso, irmãos, a ascensão deve ser uma verdade que toma o nosso coração e nos enche de alegria. Como então nós podemos tirar proveito da ascensão? Qual é a importância da ascensão de Cristo a nós? O antigo pastor nos responde. Primeiro, ele é no céu nosso advogado junto ao Pai. Ele está à direita de Deus nos defendendo. Segundo, em Cristo temos a nossa carne no céu como garantia segura de que ele, como nosso cabeça, também nos levará para si como seus membros. Há um homem à direita de Deus, um homem como nós, com a nossa carne. Cristo não está à direita de Deus meramente como um espírito, mas ele verdadeiramente como Deus homem está à direita de Deus, garantindo que nós também seremos salvos e teremos corpos glorificados. E por fim, em terceiro lugar, ele nos envia seu Espírito como garantia. E pelo poder do Espírito nós buscamos as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus, e não as coisas que são da terra. É isso que a exaltação de Cristo deve nos trazer, a certeza de todas essas realidades. Cristo nos traz a verdadeira paz. Como então o Cristo exaltado nos traz paz? Em primeiro lugar, trazendo a certeza da vitória. Em segundo lugar, abrindo o seu entendimento para entender tudo aquilo que ele revelou. E em terceiro e último lugar, abençoando-o do mais alto céu. Isso nos dá a certeza de que ele, exaltado, Rei dos reis, Senhor dos senhores, cumprirá todas as suas promessas. Ele é o Rei vencedor, que está à direita de Deus. Ele é o profeta que nos ensina a sua palavra. É o sumo sacerdote que intercede por nós. Mas ele é o Rei soberano. Tudo está debaixo do seu controle. E ele voltará para consumar o seu reino. E a nossa resposta não deve ser outra, senão a adoração. Como aqueles anjos em Apocalipse 5, que veem a ascensão de Cristo e o exaltam. Nós nos uniremos a eles quando Cristo voltar e consumar todas as coisas.